Tem uma frase antiga que bate fundo na alma. Mentes fortes sofrem em silêncio. Mentes fracas reclamam mesmo sem sofrer. A vida, meu amigo, não vem com manual fácil. O sofrimento é parte do pacote. Não tem como fugir disso. Os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Mas o que separa uma mente forte de uma fraca não é o que ela sente, e sim o jeito como reage. Reclamar é como jogar sal numa ferida. Só piora. É tipo tentar apagar fogo com gasolina. É por isso que os estoicos encaravam a dor de cabeça erguida. Porque sabiam que lamentar só tornava tudo mais difícil. Platão uma vez disse: vencer a si mesmo é a vitória mais nobre. E quer saber? Ele não estava exagerando, porque o maior campo de batalha não está lá fora, entre carros, contas e correria. Está aqui dentro, onde moram os medos, os desejos descontrolados e as vontades, que nos fazem reféns. Quantas vezes você já se sentiu manipulado pelas próprias emoções? Parece que a gente vira marionete das vontades do momento. Mas o verdadeiro poder, segundo os estoicos, está em dominar esse caos interno, em tomar as rédeas da própria mente e guiar o pensamento com razão. Agora presta atenção nessa regra estoica que pode mudar sua vida. Autocontrole é força. Pensamento certo é domínio. Calma é poder. Olha que impacto. Quando você entende isso, não tem mais volta. É como se um interruptor fosse acionado dentro de você. E daí para frente, cada emoção vira oportunidade, cada desafio é um degrau, e cada impulso maluco é só mais um teste que você pode vencer. Quando você domina essas ideias, não guarda para si. Você passa adiante, ensina, espalha, porque quem ensina, aprende 2 vezes. Já percebeu que quando você explica alguma coisa para alguém, você entende ainda melhor? Isso não é coincidência, é a prática estoica em ação. Ensinar não é só compartilhar ideias, é se comprometer de verdade com elas. É olhar no espelho e dizer: eu acredito tanto nisso que quero ver isso crescer nos outros também. Pode ser por meio da escrita, da fala, ou só pelo exemplo mesmo, no jeito de agir. Quando você compartilha essa jornada, você inspira e se fortalece ao mesmo tempo. Isso aqui não é só filosofia, é uma forma de viver. Vamos começar com a primeira lição: o forte dá foco. Já parou para pensar no poder da concentração? Os estoicos viam o foco como algo sagrado. Não era só uma habilidade, mas um portal para a paz interior. Marcos Aurelius dizia para concentrar cada minuto da vida como um romano de verdade, fazendo o que está na sua frente com seriedade, justiça e amor pelo momento. Agora me diz, quantas vezes sua cabeça já foi sequestrada pelo passado ou pelo futuro? Pois é, o agora tem um poder que a gente vive ignorando. Mas os estoicos sabiam que é no presente que mora a verdadeira força da mente. Você lembra de alguma vez que estar totalmente presente mudou tudo? Um momento simples que virou especial só porque você estava lá de corpo e alma? Pois é disso que estamos falando. Não é só questão de aproveitar mais. É questão de viver com tudo que você tem ali naquele instante. Uma prática simples para treinar isso é a meditação da atenção plena. Já tentou sentar em silêncio, prestar atenção só na sua respiração e quando a mente fugir trazer de volta? Parece bobo, mas é poderoso. É como treinar músculo. Quanto mais você pratica, mais forte sua mente fica. Os estoicos também sabiam que o mundo lá fora é cheio de armadilhas que puxam a gente para todo lado. Sêneca, com aquele olhar afiado para a vida, já alertava: gente desperdiça nossa energia quando tenta fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E olha que isso é mais atual do que nunca, né? Parece que hoje em dia, quem vive ocupado é considerado bem-sucedido. Mas no fundo, será que essa correria toda está levando a gente para algum lugar? E se, em vez de correr atrás de tudo, você escolhesse focar em uma coisa por vez, com presença total? Já pensou quanta coisa incrível você poderia criar se colocasse toda a sua energia em uma única tarefa de cada vez? Tenta isso. Separa blocos de tempo só para uma coisa. Desliga notificações, fecha abas, esquece o resto. Sente a diferença. Não só na qualidade do que você produz, mas na paz que isso traz. A vida fica menos caótica e o estresse diminui.
Isso não é mágica, é prática. E o nome disso? Foco consciente. Um superpoder estoico que você pode treinar todo santo dia. E tem mais. O ambiente onde você vive também influencia direto na sua mente. Epicteto já mandava a real. Se você quer melhorar, precisa aceitar parecer ignorante sobre o que não importa. Forte, né? Mas pensa, será que você precisa mesmo saber da última fofoca, do meme da semana ou do escândalo político do dia? Às vezes o medo de ficar por fora, o famoso FOMO, faz a gente gastar tempo e energia com coisa que nem mexe com o que realmente importa. Criar um filtro baseado nos seus valores é o escudo contra essa avalanche de distrações. Todo dia, no fim da noite, faz um balanço simples. Pergunta para si mesmo: no que eu foquei hoje que me fez bem? O que me distraiu? E como posso melhorar isso amanhã? Essa reflexão diária é ouro puro. Ela fortalece seu foco, consolida suas vitórias e mostra onde você ainda precisa afinar o jogo. Com o tempo, esse hábito se transforma numa espécie de bússola mental. Você para de viver no piloto automático e começa a escolher conscientemente onde coloca sua atenção. Com esse exercício constante de foco, sua mente começa a se transformar numa fortaleza. E olha que não é exagero. Você se torna menos afetado pelo barulho lá fora, menos vulnerável ao caos que ronda o mundo. E quando você constrói esse forte dentro de você, tudo muda. A vida ainda vai te desafiar, claro, mas agora você tem um abrigo interno, uma clareza que ninguém tira. Como você pode começar a construir esse forte hoje mesmo? A resposta está no seu próximo passo, um de cada vez, com intenção. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like e comenta aqui embaixo. Isso me ajuda a entender que estou no caminho certo e fortalece nossa comunidade de irmãos estoicos. Vamos para a segunda lição: o equilíbrio emocional. Me diz uma coisa, você controla suas emoções? Ou são elas que te controlam? Essa pergunta parece boba, mas tem um peso enorme. Os estoicos acreditavam que dominar as emoções era essencial para ter paz interior. E não estamos falando de virar um robô sem sentimentos. Nada disso. É sobre não deixar que uma emoção passageira dite as regras da sua vida. Epicteto já dizia: os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Forte, né? Não é o que acontece, é como você reage que muda tudo. Tenta lembrar de alguma situação recente em que sua reação foi bem pior do que o próprio problema. Acontece com todo mundo. Às vezes um comentário bobo acaba com o nosso dia. Não pelo que foi dito, mas porque deixamos aquilo dominar nossa mente. Para quebrar esse ciclo, o primeiro passo é observar. Isso mesmo, só observar. Quando algo te tirar do sério, respira fundo e se pergunta: será que isso merece tudo isso? Esse pequeno espaço entre estímulo e reação pode mudar completamente o desfecho da situação. Um exercício poderoso que os estoicos usavam se chamava premeditação dos males, ou no bom e velho português, se preparar mentalmente para o pior. Não é pessimismo, é estratégia. Já tentou imaginar como você lidaria com uma situação difícil antes dela acontecer? Tipo ensaio mental mesmo. Você se vê ali, enfrentando aquilo com calma, sem desespero. Isso fortalece sua mente, porque na hora do vamos ver, você já não é mais pego de surpresa. A mente já treinou. E assim você reage com mais clareza e menos drama. Outra prática simples e eficaz é escrever sobre suas emoções. Sêneca fazia isso quase todo dia. Ele escrevia cartas para si mesmo, revisando seus pensamentos, suas falhas e vitórias. Já pensou em fazer o mesmo? Pega um caderno e, antes de dormir, escreve como se estivesse contando o dia para um amigo, sem filtro. Ali você vai começar a perceber padrões, reações exageradas, ou até gatilhos que você nem tinha notado. Com o tempo, esse hábito vira um espelho, e espelho limpo mostra quem você realmente é. Existe também um conceito estoico, chamado cidadela interior. Imagina um castelo dentro de você, onde mora sua mente racional, sua calma, sua força.
Quando o mundo lá fora vira um furacão, é para lá que você corre. Mas esse refúgio só existe se você construir ele. E sabe com o quê? Com virtudes, como sabedoria, coragem, justiça, tudo aquilo que ninguém pode tirar de você. Já tem um lugar assim dentro de você? Um espaço onde o barulho de fora não entra? Se ainda não tem, tá na hora de começar a erguer esses muros invisíveis, mas inabaláveis. E olha que interessante, sentir emoções fortes não é o problema. Reprimir também não é o caminho. O que os estoicos ensinavam era pra gente enfrentar essas emoções como se fossem visitantes. Quando sentir raiva, medo, tristeza, senta com essas sensações, escuta o que elas estão dizendo, mas não deixa que elas tomem conta da casa. Pergunta: o que você está tentando me mostrar? Quando você escuta sem se deixar dominar, a emoção perde a força e você ganha clareza. Esse tipo de prática não elimina a dor, mas dá sentido a ela. A verdade é que ninguém vive bem sozinho. Os estoicos sabiam da importância da comunidade, do diálogo, da troca de experiências. Eles não buscavam se isolar, mas sim compartilhar sabedoria com quem também queria crescer. Falar sobre o que sente com alguém de confiança pode abrir portas dentro de você que estavam trancadas há anos. Você tem pessoas com quem pode conversar de verdade? Se não tem, já pensou em se conectar com gente que compartilha dos mesmos valores? A jornada estoica pode até ser pessoal, mas ela é muito mais rica quando é vivida em grupo. O equilíbrio emocional, então, não é fingir que está tudo bem. É reconhecer o que se sente, entender de onde vem aquilo e escolher o que fazer com isso. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Essa é uma das frases mais poderosas da filosofia estoica. Quando você entende que o que acontece fora não determina quem você é por dentro, algo muda. Você se torna inabalável. E, convenhamos, em tempos tão caóticos, ser inabalável é um verdadeiro superpoder. Chegamos à terceira lição. Aceitar a impermanência. Ufa! Essa dói, né? A gente vive como se tudo fosse durar para sempre. Mas a verdade é que tudo muda. Tudo passa. Os estoicos encaravam essa realidade de frente. Eles sabiam que entender a transitoriedade da vida é o que nos ensina a valorizá-la, de verdade. Já parou para pensar que você pode perder alguém, alguma coisa, ou até a própria vida a qualquer momento? Isso não é drama, é lucidez. E ao invés de te deixar triste, essa consciência te puxa para viver o agora com mais presença e gratidão. Olha ao seu redor. As estações mudam, as pessoas mudam, os pensamentos vêm e vão. Nada fica parado. E quando a gente tenta segurar tudo com força demais, a vida escorrega pelos dedos. Por isso, praticar o desapego não é frieza, é sabedoria. É dizer: eu amo, eu valorizo, mas sei que não controlo. Você já sentiu a paz que vem quando solta o controle? Quando aceita que nem tudo depende de você? Esse é um alívio que só quem pratica o estoicismo entende de verdade. Um dos exercícios mais impactantes dessa filosofia é o famoso memento mori. Lembre-se da morte. Parece pesado, mas é libertador. Se você soubesse que hoje seria seu último dia, o que mudaria? O que deixaria de fazer? O que diria para quem você ama? Esse pensamento afasta a mediocridade. Ele te empurra para viver de forma mais honesta, mais alinhada com seus valores, porque a vida não espera. E quando a gente entende que tudo é passageiro, até o mais simples café da manhã vira um presente precioso. Quer saber como se manter firme em meio às mudanças? Fortalece o que está dentro. Tenha rituais que te ancoram. Pode ser meditar, escrever, caminhar em silêncio, olhar o céu por 2 minutos. Essas pequenas âncoras te ajudam a não se perder quando tudo ao redor estiver girando. E quando você para de depender do mundo para encontrar estabilidade, você começa a viver com mais coragem, mais liberdade. Os estoicos nos lembram disso. Quem é forte por dentro não se curva com o vento de fora. Aproveitar o presente virou quase um clichê, mas os estoicos levavam isso a sério, como se fosse um mandamento sagrado.
Estar aqui e agora não é só um conselho bonito, é uma forma de viver com intensidade e sabedoria. Quando você se dedica totalmente ao momento atual, sem arrastar o peso do passado, nem se afogar nas incertezas do futuro, algo muda por dentro. Já percebeu como as pequenas coisas ganham vida quando você realmente presta atenção? O cheiro do café, o som da chuva, o olhar de alguém que você ama. Tudo isso é ouro puro quando vivido de verdade. Outra forma de abraçar essa impermanência é através da convivência com pessoas que compartilham dessa visão. Trocar ideias com quem entende que tudo muda, tudo passa, cria laços fortes. Você tem com quem dividir essa jornada? Às vezes, só de conversar com alguém que enxerga a vida por essa lente, a gente já se sente mais leve. E se você ainda não tem um grupo assim, talvez seja a hora de buscar ou até mesmo formar um. O que importa é ter com quem caminhar, mesmo que cada um esteja em seu próprio ritmo. No fim das contas, aceitar a impermanência te dá mais vida, não menos. Você para de tentar controlar o que não depende de você e começa a mergulhar no que realmente importa. Como disse Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito dele. Forte, né? Então a pergunta que fica é: o que você vai fazer com o tempo que tem? Como vai usar sua energia, seu foco, sua atenção? Porque o que é passageiro pode ser lindo, se você tiver olhos para ver. Agora vamos para a quarta lição: resiliência. Como é que você reage quando a vida te joga no chão? Reage com força ou se entrega? Os estoicos viam cada desafio como um convite para fortalecer a alma. Eles acreditavam que não é o que acontece que define quem somos, mas como a gente responde. Já viveu uma situação em que só o fato de pensar diferente fez tudo parecer mais leve? Isso é a força da mente. É a capacidade de transformar pedra no caminho em degrau para subir. Resiliência começa com aceitação. Não adianta negar o que está rolando. Quando você encara a verdade, por mais dura que seja, já dá o primeiro passo para sair do buraco. Aceitar não é desistir, é tomar consciência. É dizer, tá difícil, mas eu tô aqui. E aí você começa a agir com mais clareza. Se enganar só prolonga a dor. Mas quando você encara o que é real, por mais pesado que pareça, você ganha controle sobre o que vem depois. Outro ensinamento de ouro é focar no que você pode controlar. Marcos Aurélio batia nessa tecla o tempo todo. Não adianta gastar energia tentando mudar o que está fora do seu alcance. Já tentou resolver um problema que nem era seu? Pois é, só gera frustração. Agora, quando você foca no que realmente depende de você, sua atitude, seu esforço, sua forma de pensar, tudo muda. A paz vem, não porque tudo está certo, mas porque você parou de brigar com o vento. Quer saber? Outra técnica estoica para fortalecer a mente: antecipar os problemas. É como treinar antes da batalha. Eles chamavam isso de premeditação dos males. A ideia é simples: imaginar com calma os obstáculos que podem surgir e pensar como você reagiria a cada um deles. Já reparou como a gente sofre mais com o que não espera? Mas quando você se prepara mentalmente, o impacto é bem menor. Não é se encher de medo, é se encher de preparo. Você se arma por dentro, e quando a tempestade vem, já está com o pé firme no chão. Criar uma rotina de reflexão também é um baita escudo contra o caos. Parar um pouco para olhar para dentro, pensar no que deu certo, no que precisa ajustar, nos aprendizados do dia. Tudo isso constrói resiliência. Você tem feito isso? Às vezes a gente só precisa de 10 minutinhos de silêncio para enxergar o que realmente importa. Pode ser escrevendo, meditando, ou só ficando quieto no seu canto. Esse momento vira um tipo de bússola interna te guiando com mais firmeza. E olha, ninguém precisa enfrentar tudo sozinho. Ter uma rede de apoio muda tudo. Gente que te escuta, te entende. E também está buscando viver com mais sabedoria. Isso te dá forças nos dias mais nublados. Você tem com quem dividir seus altos e baixos? Se não tem, talvez seja a hora de se aproximar de quem compartilha da mesma visão estoica. Porque a vida já é difícil demais para caminhar sem apoio. E quando você tem com quem contar, fica mais fácil se levantar quando cair. Agora vem uma das partes mais bonitas da resiliência: a gratidão. Mesmo nos dias ruins,
Sempre tem algo para agradecer. Um gesto, uma lembrança, um aprendizado. Já percebeu como a gratidão muda a lente com que você vê o mundo? Você para de focar no que falta e começa a ver o que tem. E isso muda tudo. Não é só sobre ser positivo. É sobre se conectar com o que é real e bom, mesmo quando o resto desmorona. A gratidão é como uma luz que ilumina até os becos mais escuros da alma. Vamos agora para a quinta lição: dominar os desejos. Esse é um ponto que os estoicos insistiam muito, porque no fundo é o desejo desenfreado que nos torna escravos. A gente acha que liberdade é fazer o que quiser, mas não é bem assim. Liberdade de verdade é não ser controlado por vontades passageiras. Quantas vezes você já quis algo que depois percebeu que nem precisava? Pois é, Epicteto dizia que a liberdade não vem de satisfazer desejos, mas de se libertar deles. Dominar os desejos começa com a consciência. Observar o impulso antes de agir. Se perguntar, por que eu quero isso? Isso realmente faz sentido com meus valores? Esse tipo de pausa salva a gente de muitas ciladas. Porque a gente vive num mundo que empurra o tempo todo o mais. Mais consumo, mais status, mais curtidas. Mas será que isso tudo traz paz mesmo? Quando você começa a cortar os excessos, a viver com mais simplicidade, é como se o barulho diminuísse. E no silêncio, dá para ouvir o que o coração realmente precisa. E sabe o que é curioso? Quanto mais a gente desacelera, mais começa a perceber que precisa de bem menos do que imaginava. Marcos Aurélio, mesmo sendo imperador, escolheu viver com simplicidade. Isso diz tudo, né? Ele podia ter tudo, luxo, conforto, bajulação, mas entendia que nada disso sustentava a paz interior. Será que simplificar sua vida hoje não traria mais tranquilidade? Diminuir as dependências externas fortalece a independência interna. E essa liberdade, meu amigo, não tem preço. Praticar a gratidão é uma forma prática de frear o desejo constante por mais. Você já tem um momento do dia para agradecer o que tem? Um caderno, uma oração, um pensamento rápido antes de dormir? Coisa simples. Um teto, uma boa conversa, comida quente, uma ideia que te inspirou. Quando você reconhece isso, o coração se acalma. Você para de correr atrás do que não precisa. E quando a mente para de correr, começa a caminhar com propósito. Agora olha que importante. Ser contente com o agora não significa abandonar seus objetivos. Não é largar os sonhos. É só parar de condicionar a felicidade a eles. Os estoicos não pregavam uma vida parada, mas uma vida com presença. A jornada importa tanto quanto a chegada. Você consegue encontrar alegria no processo, mesmo quando ele é lento? Essa é uma das chaves da serenidade, não esperar pela grande conquista para começar a viver de verdade. Outro ponto forte é a força da comunidade nesse processo. Já reparou como andar com pessoas que também buscam uma vida mais simples e consciente ajuda a manter o foco? Gente que não está interessada só em ostentar, mas em viver com verdade. Esses laços são como cordas que te puxam para cima quando o desejo começa a te arrastar. Já pensou em se cercar de pessoas assim? Trocar ideias, experiências, até dificuldades. Esse tipo de conexão nutre a alma e fortalece a prática. Se quiser aprofundar essa prática, tenta a experiência do desconforto voluntário. Sim, isso mesmo. Os estoicos faziam isso. Dormir no chão, tomar banho frio, jejuar de vez em quando, não é tortura, é treino. É mostrar para o corpo e para a mente que a gente aguenta mais do que pensa, que dá para viver com menos. Já tentou alguma dessas práticas? Pode parecer bobo no começo, mas cada uma delas te fortalece de um jeito silencioso e poderoso. A lição aqui é simples e profunda. Dominar os desejos é abrir espaço para a paz. Quando você entende o que é essencial, você para de se perder no que é supérfluo. E aí a vida ganha outro ritmo. Um ritmo mais leve, mais lúcido. Como você pode começar a aplicar isso hoje? Talvez seja só desligar o celular por uma hora, ou dizer não para algo que você sabe que é só impulso. Pequenos passos. Mas cada passo te aproxima da liberdade que só a simplicidade traz. Chegamos agora na sexta lição, o poder da adaptabilidade. Essa aqui é ouro puro.
especialmente para tempos tão imprevisíveis quanto os de hoje. Os estoicos viam a capacidade de se adaptar como uma virtude essencial, porque, vamos combinar, a vida não pede licença para mudar. Um dia está tudo em paz, no outro já virou de ponta cabeça. E aí, como você reage? Fica preso ao que queria que fosse? Ou aprende a nadar no novo rio que apareceu? Sêneca dizia que a vida é como um rio em movimento. Não dá para controlar a correnteza, mas dá para aprender a nadar. A primeira chave para isso é aceitar que mudança não é inimiga. Na verdade, ela é o que empurra a gente para crescer. Já viveu alguma situação que parecia o fim do mundo, mas depois você viu que foi um empurrão para algo melhor? É disso que estamos falando. A resistência à mudança muitas vezes é só medo disfarçado, mas quando você solta a corda e flui, começa a ver oportunidades onde antes via problema, e isso é uma baita virada de chave. Para cultivar essa flexibilidade, começa a brincar com a rotina. Sim, mudar o caminho que você faz todo dia, experimentar uma comida diferente, organizar seu tempo de outro jeito. Parece bobagem, mas são esses pequenos desvios que preparam a mente para as grandes curvas da vida. Já tentou mudar alguma coisa no seu dia só para sair do automático? Isso vai afinando sua mente, tornando ela mais solta, mais pronta, mais viva. Outra coisa importante é o olhar que você joga sobre os problemas. Os estoicos eram mestres em transformar obstáculos em oportunidades. Eles não se perguntavam, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, como eu posso crescer com isso? Já tentou enxergar uma dificuldade por esse ângulo? Muda tudo. De vítima, você vira protagonista. E a dor que antes parecia um castigo vira uma lição. Essa mudança de perspectiva é onde começa o verdadeiro estoicismo. E olha, soltar o controle também faz parte do pacote. Muita gente se sente segura achando que tem tudo sob controle. Mas isso é ilusão. Epicteto batia nessa tecla. O que está fora do seu domínio você precisa aceitar. Difícil? Muito. Libertador? Demais. Quando você para de tentar controlar o que não depende de você, sobra energia para cuidar do que realmente importa, suas ações, suas decisões, sua resposta aos desafios. E essa energia bem usada te faz crescer como nunca. Para fechar essa parte, a autopercepção é uma aliada gigante. Você tem noção de como reage às mudanças? Que forças internas você usou para lidar com a última situação difícil? Que fraquezas surgiram? Reservar um tempinho para pensar nisso ajuda demais. Quanto mais você se conhece, mais preparado fica para qualquer mudança. Porque você não está mais agindo no escuro. Está consciente, presente e desperto. E com isso, a adaptabilidade deixa de ser um desafio e vira um hábito. Agora vem a 7ª lição, a arte da autossuficiência. E olha, essa aqui não tem nada a ver com arrogância ou isolamento. Pelo contrário, ser autossuficiente é construir uma base sólida dentro de você, onde suas decisões e ações não balançam com qualquer vento de opinião alheia. Já se pegou fazendo algo só para agradar os outros, mesmo sabendo que ia contra o que você acredita? Pois é. Isso vai corroendo a nossa paz aos poucos. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro sábio vive de acordo com seus princípios, não com os aplausos da plateia. Para desenvolver essa força interna, comece observando como as opiniões dos outros influenciam suas escolhas. Será que você está mesmo vivendo do seu jeito ou só repetindo o que esperam de você? Esse tipo de pergunta cutuca, mas liberta. Comece com pequenas decisões. O que comer, o que vestir, que caminho seguir. E vá percebendo como é bom confiar no seu próprio julgamento. A cada escolha consciente, você fortalece a musculatura da sua autonomia. E não é só sobre escolhas externas, viu? Autossuficiência emocional é uma pedra fundamental do estoicismo. Saber lidar com o que sente sem depender de aprovação, carinho ou direção dos outros o tempo todo. Claro que apoio é bom, mas não pode ser muleta. Como você reage quando algo dá errado? Se desespera esperando que alguém venha resolver? Ou busca dentro de si a calma para encarar o que vier? Os estoicos apostavam tudo nessa capacidade de se manter firme, mesmo no meio do caos.
Uma ferramenta poderosa para isso é a reflexão. Você reserva um momento para pensar no seu dia, nas decisões que tomou, no que poderia ter sido diferente. Isso afina sua bússola interna. Aos poucos você passa a viver com mais intenção. E quando vive com intenção, até os tropeços viram aprendizado. Como Marcos Aurélio fazia, você começa a alinhar suas ações com seus valores, e não com a ansiedade do mundo lá fora. O aprendizado também faz parte desse pacote. Os estoicos eram grandes estudiosos, não no sentido de acumular informação, mas de buscar sabedoria real. Quanto mais você aprende, mais ferramentas tem para lidar com a vida, e isso te torna menos dependente de distrações vazias. Já pensou em investir mais tempo aprendendo aquilo que te eleva de verdade? Filosofia, história, espiritualidade ou até uma habilidade prática. Isso te conecta com algo maior e te afasta da superficialidade. E claro, não dá para ignorar a parte financeira. Os estoicos falavam mais sobre liberdade interior, mas sabiam que viver endividado ou refém do dinheiro também prende a mente. Ter um plano, viver abaixo dos próprios meios, cortar excessos, tudo isso é sabedoria prática. Não para virar acumulador, mas para viver com dignidade e leveza. Já parou para pensar em como a simplicidade financeira pode te deixar mais livre para buscar o que realmente importa? E olha que curioso. Mesmo cultivando a autossuficiência, os estoicos valorizavam demais a convivência com pessoas que também buscavam crescer. Parece contraditório, mas não é. Quando você se cerca de gente que te inspira, que te desafia com respeito, que compartilha da mesma busca por virtude, você cresce mais ainda. Você tem alguém assim por perto? Se não tiver, talvez esteja na hora de buscar ou criar uma roda de pessoas que também queiram viver com mais sabedoria. Uma comunidade de irmãos estoicos, como a gente sempre fala aqui no canal Estoicismo Racional. Agora vamos para a 8ª lição. A virtude da paciência. Respira fundo. Essa é difícil, mas é uma das mais transformadoras. Paciência. No estoicismo, não é simplesmente esperar. É saber esperar bem. É manter a alma firme quando tudo parece demorar. É aceitar o tempo das coisas sem ficar se corroendo por dentro. E cá entre nós, quantas vezes a gente já se estressou com algo que, no fim, deu certo no tempo certo? Pois é, a paciência, nesse sentido, é um sinal de maturidade emocional. Para começar a desenvolver essa virtude, primeiro você precisa perceber quando a impaciência aparece. Quais são os gatilhos? Fila, trânsito, pessoas lentas, respostas que não chegam. Identificar é o primeiro passo. Depois vem a escolha. Você vai reagir com raiva ou vai usar esse momento para praticar a serenidade? Paciência é como um músculo. Se não exercita, enfraquece. Mas se treina todo dia, vai se tornando parte do seu jeito de ser. Os estoicos também ensinavam que a nossa relação com o tempo precisa mudar. A gente vive brigando com o relógio, querendo que tudo aconteça na nossa hora. Mas e se o tempo não estiver contra você, e sim a seu favor? E se cada atraso estiver te ensinando alguma coisa? Olhar por esse ângulo muda tudo. Você já tentou respirar fundo no meio de um atraso e se perguntar: o que eu posso aprender aqui? Às vezes só isso já basta para mudar completamente o clima interno. Uma forma poderosa de cultivar paciência é através da atenção plena. Quando você se ancora no presente, para de sofrer pelo que ainda não aconteceu. Técnicas simples, como respiração consciente ou meditação, te colocam de volta no agora. E no agora, tudo é mais leve. Já reparou como a mente corre menos quando você foca só no que está fazendo? Mesmo lavar louça pode ser um exercício de paciência, se você se permitir viver aquilo por inteiro. Outra dica prática: escolha atividades que naturalmente pedem paciência. Cozinhar, cuidar de plantas, montar quebra-cabeça, aprender algo novo. Essas tarefas te ensinam a lidar com processos, com o tempo, e cada vez que você não se desespera, diante da lentidão, você dá um passo a mais em direção à maestria da mente. Os estoicos sabiam que quem tem paciência domina o próprio espírito. E esse domínio vale mais do que qualquer troféu externo.
E para reforçar ainda mais essa virtude, uma boa ideia é refletir sobre os benefícios da paciência na sua vida. Pensa aí, quantas vezes ter esperado um pouco mais te salvou de uma decisão ruim? Quantas vezes o tempo te mostrou algo que você não enxergava na hora? Essas lembranças são como âncoras. Elas te ajudam a manter a calma quando a pressa tenta dominar tudo. E quando você entende que o tempo também ensina, a ansiedade perde força. Você começa a confiar mais no processo e menos na urgência. Ensinar. Paciência para os outros também reforça a sua própria prática. Se você é pai, mãe, professor, mentor ou amigo, você já vive isso. Orientar alguém com paciência é, ao mesmo tempo, um exercício e um lembrete. Você mostra o caminho e, sem perceber, fortalece o seu. E aí vem aquela mágica que só o exemplo verdadeiro provoca. Você inspira sem precisar convencer, porque a paciência vivida toca mais do que 1000 conselhos ditos às pressas. E para não deixar essa virtude escorregar, vale muito a pena incluir ela nas suas afirmações diárias. Começar o dia lembrando de ser paciente pode mudar tudo. Uma frase simples como "hoje eu escolho agir com paciência" já planta uma semente de calma dentro de você. Tem alguma citação estoica que te ajuda a manter o foco nisso? Escreve num papel, deixa na carteira, no espelho, no celular. Pequenos lembretes podem ter um impacto gigante quando o caos tenta tomar conta. Agora, vamos para a 9ª lição. Desenvolver. Força interior. Os estoicos falavam muito da cidadela interior, um lugar simbólico dentro de cada um de nós, onde a razão e a serenidade moram. Esse espaço interno é o verdadeiro refúgio quando tudo desaba lá fora. Já sentiu que, mesmo quando tudo parecia dar errado, você conseguiu se manter firme por dentro? É disso que estamos falando. Construir essa fortaleza invisível é um dos objetivos mais nobres da vida estoica. Essa força começa a ser construída quando você alinha suas ações com seus valores. Quando o que você faz no mundo reflete o que você acredita aqui dentro, algo poderoso acontece. É como se cada atitude virasse um tijolo nessa cidadela. E com o tempo, você percebe que é ali dentro que está a sua real segurança. Não no saldo bancário, não na opinião dos outros, não no aplauso fácil, mas na consciência tranquila de estar vivendo com integridade. A reflexão diária ajuda a manter essa cidadela forte. Você tem se perguntado se suas ações estão, de fato, refletindo seus princípios? Ou tem se deixado levar por impulsos, por pressões, por conveniências? Só você pode responder. E essa resposta, mesmo que desconfortável, é o que molda sua fortaleza. Quando você ajusta o que está desalinhado, você volta a ser dono de si. E aí, meu amigo, nem tempestade nem elogio te tiram do centro. Outra prática que fortalece demais essa cidadela interna é a meditação. Não precisa ser nada místico ou complicado. É só você com você mesmo, num momento de silêncio, respirando fundo e observando os pensamentos sem se agarrar a nenhum. Mesmo que sejam só 5 minutos por dia, esse tempo vira como um escudo mental. Você se afasta do turbilhão lá fora e volta para o seu centro. Já tentou isso? A diferença na sua clareza e disposição pode ser absurda. Aos poucos, sua mente vai se tornando um lugar mais calmo e confiável para viver. E claro, a base do estoicismo, focar no que você pode controlar. Essa simples mudança de foco já te livra de uma tonelada de sofrimento desnecessário. Em vez de gastar energia tentando consertar o mundo, você cuida do que está ao seu alcance. Suas palavras, suas ações, seus pensamentos. Quando você vive assim, o mundo externo pode até desabar, mas você continua de pé por dentro, porque já não depende mais do que é instável para ter paz. Os estoicos também praticavam a adversidade de propósito. Sim, isso mesmo, enfrentavam desconfortos voluntários para treinar a mente. Dormiam no chão, comiam menos, faziam exercícios físicos pesados. Não por vaidade, mas por fortalecimento mental. Já tentou se expor ao desconforto de forma consciente? Um banho frio, um dia sem redes sociais, uma caminhada longa com o mínimo necessário? Essas experiências moldam sua resistência e te lembram que você precisa de menos do que imagina para ser forte.
E sabe o que também fortalece sua cidadela interior? A gratidão. Sim, ela de novo. Reconhecer o que já existe de bom na sua vida é como reforçar os muros do seu castelo. Agradecer por coisas simples, como sua respiração, um gesto de carinho, um insight valioso, te protege contra o veneno da insatisfação constante. Porque quando você foca no que tem, em vez do que falta, a mente entra num estado de plenitude silenciosa. E nessa calma, nasce a verdadeira força. E agora chegamos à última lição, a sabedoria. Sim, ela é o topo da montanha estoica, e não é uma sabedoria de livros e diplomas. É uma sabedoria que se revela no jeito de viver, agir com clareza, com um propósito, com discernimento. Saber o que está sob seu controle e o que não está. Saber quando falar e quando calar. Saber quando agir e quando esperar. Você já parou para pensar se tem agido com sabedoria ou só com reatividade? Essa pergunta por si só já mostra o caminho. A sabedoria estoica pede prática. Ela se alimenta da reflexão, da experiência e da troca. Compartilhar o que você aprendeu, ensinar alguém, escrever sobre isso, tudo isso solidifica o que você acredita. Você já notou como explicar algo para alguém te ajuda a entender melhor também? É por isso que aqui no Estoicismo Racional a gente compartilha tudo com tanta vontade. Porque cada ensinamento transmitido fortalece, transforma e aproxima. E se você chegou até aqui, é porque realmente busca crescer e aplicar o estoicismo na sua vida. Então se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente aprofunda esse conhecimento juntos. E me diz, qual ensinamento de hoje fez mais sentido para você? Comenta aqui, porque eu leio tudo. Curtiu? Se inscreva. No canal deixe seu comentário e compartilhe.